Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 da TV Digital, canal 361.4 da Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais empresários, os principais políticos e os principais executivos do estado do Ceará, neste programa que tem o apoio cultural da Tâmara Construtora. Estamos hoje no programa de número 127. E hoje nós temos a satisfação de receber no nosso programa um dos grandes homenageados das nossas promoções, Luciano Cavalcante. O Luciano já foi 8 vezes homenageado nessa promoção, em que nós chegamos agora à 24ª edição. Ou seja, 1/3 das promoções o Luciano ganhou. De modo que é uma satisfação muito grande, Luciano, você que é um dos vencedores aqui do nosso estado, uma das personalidades muito conhecidas e muito vencedora, em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria, Luciano, que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo pessoal. Roberto, inicialmente eu queria cumprimentar o público e agradecer ao seu convite. Muito me honra estar aqui na presença dos telespectadores para falar um pouco da nossa trajetória profissional, que eu acho que trajetória profissional começa com a base, que eu digo lá para os meus filhos e para essa turma mais nova, que primeiro tem que estudar. Então, a base que eu tive inicialmente eu devo ao Colégio 7 de Setembro, onde o doutor Edilson Brasil Soares dizia assim, que o aluno tinha que aprender a estudar. Então, o colégio me deu uma base muito boa, principalmente na português, que a gente errava o ditado, tinha que aquela palavra que tinha que escrever 100 vezes, se não tivesse papel, escrevia papel de pão, entendeu? Aí, depois eu fiz, na época, o exame de admissão e fui para o Colégio Militar, onde também, nessa época, meu pai morreu, eu tinha 9 anos, eu já não tinha pai, e o Colégio Militar me ensinou, quer dizer, foi um pai para mim, a Escola Militar, o Colégio Militar de Fortaleza, onde, desde o início, eu me destaquei. No primeiro ano ginasial, na época, eu tirei o primeiro lugar, e durante o colégio eu fui um bom aluno, destaquei, tirei algumas medalhas, e do colégio, que, como eu falei, teve toda a estrutura organizacional, a estrutura de respeito aos mais velhos, toda essa base que as pessoas têm que ter para entrar no mundo empresarial, eu devo muito ao colégio, de onde saíram amigos nossos, Fernando Cirino, Zé Carlos Pontes, Pio Rodrigues, o Arthur Bruno. Então, tem todo tipo de... Fora, eu estou falando de alguns, que se eu citar aqui, a lista é ampla, é extensa, mas essas pessoas, quando saem com essa base educacional, conseguem se destacar. Então, saí do Colégio Militar e fiz Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará. E logo no primeiro semestre, eu tive a honra de trabalhar com o engenheiro Ronaldo Caminha Barbosa, que faleceu logo quando eu ainda não tinha terminado a faculdade. O Ronaldo teve um acidente, mas era um grande engenheiro e um rapaz novo. Tinha 21 anos, ele tinha 31 quando ele morreu, entendeu? E o Ronaldo, a gente teve uma relação, ele conversava muito, e você o conheceu, era da sua época, muito, né? Era meu grande amigo. Morreu num acidente na obra, né? Ele estava caiu dentro do elevador de obra, aquele elevador que não tinha essa segurança como tem hoje as nossas obras, entendeu? Uhum. Então, o Ronaldo foi meu padrinho de casamento, que eu casei no 3º ano da escola de engenharia, e ganhava meio salário mínimo, e o Ronaldo disse, olha, com meio salário mínimo você não vai comprar o leitinho do seu filho. Então, você começa a ser bem relacionado, nós jogávamos tênis junto, no ideal, eu velejava. Então, você vai começar a vender. Então, o Ronaldo me encaminhou nessa área de corretagem de imóveis. Você ainda estudante? Estava no 3º ano quando eu casei. Certo. E já tinha, então, e comecei a trabalhar
vendendo imóvel, porque como estudante de engenharia e estagiário da construção civil, eu ganhava meio salário mínimo. Certo. Então, era uma maneira que você tinha, corretor de imóvel, você podia ganhar mais que você faz seu salário, entendeu? Então, graças a o Ronaldo, e na época a mamãe disse, você estudou muito, foi bom aluno, foi bom aluno do doutor Adilson, foi bom aluno do colégio militar, e vai ser corretor de imóvel, porque o corretor de imóvel, naquela época, quer dizer, não tinha qualificação, apesar de nós termos bons profissionais da época, mas a maioria ainda não tinha o Cresce. O Cresce foi a sede do Cresce. Eu fui um dos primeiros que tirei Cresce. A sede do Cresce da João Cordeiro era da família de um amigo meu, foi eu que vendi, a primeira sede do Cresce. Então, eu tenho a honra de vender a primeira, quando o Cresce se instalou em Fortaleza. Aí minha mãe, não, você vai deixar de ser engenheiro, você estudou tanto a vida toda e o corretor não precisa ter estudado, não sei o quê. Não é bem hoje, isso que a gente vê hoje, tem faculdade para os corretores, então hoje está mais elitizado, não é como na época então. Mas não tinha outra alternativa e eu fui trabalhar com corretagem. Depois o Ronaldo morreu e a minha mãe disse, olha, você foi um bom aluno, você agora começou a ganhar dinheiro, eu acho que você vai não vai se formar. Eu disse, não se preocupe que eu me formo. Então, peguei e deixei o vínculo com a empresa da Tiziana e me formei, terminei a faculdade correndo. Que ano foi que você terminou, Luciano? Fazendo 8 cadeiras por semestre, terminei no final de 82. Certo. Entendeu? Certo. E nesse tempo você já tinha, então, quase 3 anos que trabalhava como corretor. Já. Já tinha mais de 3 anos, que a minha carteira do Cresce, eu tinha 19 anos, entendeu? Então, eu tenho 30 anos de empresa. Aí, quando eu me formei em 82, no dia 3 de janeiro de 83, eu abri a empresa, que é Luciano Cavalcante Empreendimentos Imobiliário Limitada. Certo. Quando eu fui tirar o nota fiscal para o nosso amigo Nelson Toste, ele disse, o nome é do tamanho da vontade de crescer. Que era muito extenso. Luciano Cavalcante Empreendimentos Imobiliário Limitada. Aí o Nelson Toste tirei a nota fiscal, disse, o nome é do tamanho da vontade de crescer. Realmente, não é fácil, não tem nada fácil. E na época, eu lembro, em 82, na época você era presidente da EMUF. Exatamente. O Renato Almeida era muito amigo, o Otto Cavalcante. Isso. E em 82, nós estávamos passando com o fechamento do BNH e os bancos não financiavam mais os imóveis, todos os bancos tinham medo. Era muito arriscado você financiar, depois disso mudou, que as pessoas falam em bolha imobiliária, eu digo, a bolha não existe, que eu comecei na época de uma crise em 82, e os meus colegas de faculdade, a maioria, uns foram para a Petrobras, outros foram para a Receita Federal, outros foram para os bancos como o BEC, Caixa Econômica, então, Banco do Brasil, então... Para as construtoras também? Não, né? construtoras pouquíssimos, Pouco. Roberto, Roberto, porque, vamos dizer, o Jorge Henrique Ferreira Gomes Lopes, que é o nome das colégios a gente sabe todo, o Jorge Lopes foi trabalhar na Master, que era do pai dele, do Lauro Lopes, do Valder. Laurinha Lopes. Um outro amigo tinha um pai que era construtor, e alguns que, como a gente já estava fazendo condomínio fechado, eu arranjei, quer dizer, foram trabalhar com Xisto Medeiros, na construtora Metro. Certo. Mas, assim, eu acredito que 80% ou mais não tinha emprego. Porque nós estávamos numa época de recessão na nossa categoria, o que hoje não acontece. Hoje os engenheiros estão ganhando bem, está faltando engenheiro para o mercado, e o engenheiro, como tem uma educação e estuda quase todos os setores, é polivalente, entendeu? Você também é engenheiro. Então, o Pompeu Vasconcelos é engenheiro, entendeu? Então, você vê que o engenheiro uma formação completa. Polivalente. Polivalente, exatamente. Então, o engenheiro pode trabalhar em várias atividades. Exatamente. Então, isso foi o início. Então, aí comecei, e logo no iníui... Mas você chegou a trabalhar como engenheiro, Luciano? Ou você Sim, sempre trabalhou? Não, como engenheiro eu trabalhei como estagiário. Eu fui estagiário de 2 prédios do Ronaldo, depois fiz uma pequena academia de dança da Satidez, que era da Sarinha Filomeno Gomes e da Tiziana. Da Tiziana, certo. Eu fiz aquele... E como engenheiro, vamos supor, os projetos que a gente... Aí como começou? Estava em crise, não tinha financiamento
imobiliário. Então, o que nós fazíamos? Eu pegava um terreno, geralmente os terrenos, quase todos, 70%, 75% desse terreno da Beira-Mar, fomos nós que iniciamos. Então, pegava um terreno, levava para o bom arquiteto, no caso, na época, quem tinha muita parceria com o Francisco José Nasceriça e o Luiz Fiuza também, foi um grande parceiro, certo. Fora o Delberg Fausto Nilo. Então, a gente tinha uma parceria muito boa e a gente desenvolvia naquele terreno, pegava uma opção de compra, o valor X, e levava para o arquiteto, ele desenvolvia o projeto e nós montávamos um grupo, esse grupo ia construir por administração, chama preço de custo administração, que na época nós fizemos muitos projetos com a Construtora Metro, do Laerte Gugel, com a Veneza, o Toxisto Medeiros, entendeu? Com o seu Ivan Dias Branco. O seu Ivan foi uma pessoa que, eu lembro que me dava, uma vez ele me deu um cheque em branco para comprar um terreno na Praia de Iracema, eles preenchem, depois diga quanto foi. Certo. Então, essas coisas, essa responsabilidade, essa confiança, eu era um garoto de 20 e poucos anos, então tinha essa confiança, essa amizade com Jaime Pinheiro também, tinha uma confiança grande. Fora que a gente, quer dizer, entrava e saía dos escritórios e das empresas quase todos os empresários de Fortaleza. Quer dizer, certo. Entendeu? Mas, na realidade, quando você se formou em engenharia, você já tinha experiência na venda de imóveis, corretagem de imóveis, e você fez muitas parcerias onde você, na realidade, não era um engenheiro, né? Você era a empresa encarregada da venda, né? Mas como diz o meu amigo João... Mas você não tocava a mesma parte Não, obra, como né? diz o meu amigo João Gentil, pai, certo. O Joãozinho, como você conhece, disse que eu sou um corretor com cabeça de engenheiro. A diferença, só o Luciano, a diferença dele, porque ele é um corretor com cabeça de engenheiro. Certo. E como você falou, quer dizer, a gente pode conversar muito, pode conversar pouco. Certo. Entendeu? O White Queiroz me recebe, porque disse, sou o único corretor que eu chego, dou o recado e vou embora. Certo. Não fico naquela, entendeu? Naquela conversa comprida, aquele negócio, não. É isso, é bom, vale a pena, pá, e pronto, termina o assunto. Quer dizer, na realidade, você como corretor de imóvel, você levou uma vantagem muito grande por ser engenheiro. Bem, Quer claro. dizer, você levou uma grande vantagem, você partiu, eu me lembro quando você começou, 30 anos atrás, foi mais ou menos a época que eu também estava atuando na engenharia e também na IMUF. Então, você levou uma grande vantagem, né? Porque além de ser um rapaz preparado, competente, você tinha a experiência de corretor e era engenheiro. Mas a grande vantagem, Roberto, que eu era muito novo e a credibilidade. Eu tinha amigos mais velhos, como hoje meus amigos, o senador Zé Macedo foi uma pessoa que fez vários negócios comigo e eu honrei direitinho, ele, entendeu? Fora da minha parte, e as pessoas acreditavam. O seu Ivan chegava e disse, Luciano, como é isso? Eu digo até para o meu filho hoje, meu filho, eu estava doido para uma pessoa como eu, que chegava para o seu Ivan, eu preciso de tanto, vou fazer isso, e o retorno do senhor vai ser tanto. Aí, sim, quanto tempo? De tal tempo. E o seu Ivan está bom, pode fazer. Então, a responsabilidade, a confiança é também Perfeitamente. Entendeu? Juntou a credibilidade que você tinha com a experiência que você tinha de corretor e o fato de ser engenheiro. E a confiança do Perfeito. mercado. Luciano, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abrás Saúde Brasil. Paz, faça esta palavra acontecer.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. A mobilização contra a dengue continua. De norte a sul do Brasil, cada vez mais brasileiros estão agindo para evitar que a água parada se torne foco do mosquito da dengue. Esse trabalho deve ser feito diariamente, seja no quintal da sua casa ou pelas ruas do bairro. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui no nosso programa conversando com o doutor Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante filho, porque Luciano Cavalcante foi o seu pai, foi um grande homem, um grande empresário, embora tenha falecido muito novo, eu nem sabia, ele faleceu com 38 anos. Foi. Então eu queria que você falasse só um pouquinho rapidamente sobre o seu pai. Inicialmente, Roberto, papai era apaixonado pelo Nordeste do Brasil e tinha vontade, na época, ele era uma pessoa que tinha uma cabeça, dizem os amigos dele, privilegiada e estava sempre à frente do tempo dele, né? E ele queria ser engenheiro aeronáutico. E meu avô, como era banqueiro, era salineiro, na época disse, não, você pode ser, queria estudar nos Estados Unidos. Mas você só vai depois que fizer o CPOR, na época Civil Exército. E você vai fazer engenharia civil. Se quiser fazer aeronáutica, você faz depois. Mas você vai fazer engenharia civil porque você vem voltar para construir nos meus terrenos, nas minhas propriedades e tudo. Então, meu pai fez, na época, o CPOR e tirou o primeiro lugar, deu uma espada, com 17 anos. Meu amigo lá, na época, ele era amigo do Silvio Campos, colega do Acimo Rocha, pai do César, entendeu? Então, ele fez boas amizades no CPOR e daí foi morar nos Estados Unidos. E, assim, para encurtar, ele fez engenharia civil no Rensselaer, que é Troy, perto de Nova York, se formou e foi o primeiro brasileiro a ter o título de Chi Epsilon Fraternity. É uma comenda que dão para os melhores alunos americanos. Foi o primeiro brasileiro que ganhou essa comenda. E, depois dessa comenda, ele ganhou uma bolsa para fazer engenharia aeronáutica que ele queria em Stanford, Palo Alto, que é uma universidade importantíssima no mundo todo. E ele foi, novamente, o primeiro aluno nessa área lá em Stanford e aproveitou que estava nos Estados Unidos e fez engenharia mecânica na Caltech, California Technology Institute, onde hoje é a empresa que tem o nome Caltech do meu irmão, que vai fazer já 30 anos com a empresa, entendeu? Uhum. Então, o papai teve essa... E quando ele veio para o Brasil, ele tinha vários convites depois. Ele podia ter ido para o Projeto Apollo, da NASA, foi convidado para ser professor do ITA, pelo então cearense, que fundou o nosso Coronel do Ar, cearense, ele foi ser candidato, ou foi ser chamado para ir para o ITA, para ser professor. Podia ter sido, foi chamado para fundar a Escola de Engenharia Civil aqui em Fortaleza, mas ficou no Rio de Janeiro, trabalhando numa grande multinacional, que fez a primeira refinaria. Ele era um engenheiro formado nos Estados Unidos e fez essa refinaria em Mataripe, toda no Rio. E depois fez um curso de economia na Fundação Getúlio Vargas e veio ganhar um terço do salário que ganhava no Rio para trabalhar no Banco do Nordeste. E esse bairro que nós estamos hoje era um bairro salineiro, na época, meu avô tinha salina, e ele fez uma fábrica de tubos plásticos e foi ele que trouxe a energia elétrica, o telefone, luz, toda. Então, ele foi a primeira pessoa que acreditou nessa região, desenvolver a região. E como é que ele morreu tão cedo? 38 anos, foi acidente? De coração, não. Ele tinha a família já era cardíaca, a família Martins, que ele é Cavalcante, mas a família a minha avó era Brinufa Martins, o pessoal Deodato Martins, e toda a família é cardíaca e ele teve um infarto fulminante na época. Morreu muito novo, né? Com 38. Então, a história Mas uma história brilhante, né? Uma história resumida é essa. Tem um livro que meu irmão fez, e daquela Fundação Demócrito Rocha, que está à disposição de quem quiser maiores informações. Certo. Luciano, eu sei que você já desenvolveu muitos projetos, mas cite aí alguns dos principais projetos desenvolvidos pela sua empresa, né?
Roberto, esses projetos, na época, desde 83, que nós começamos, são esses grandes condomínios fechados que nós temos na Beira-Mar, são, quer dizer, os maiores projetos, aquele Volta Você da foi Jurema. pioneiro naqueles empreendimentos da Beira-Mar, né? O pioneiro foi a Construtora Metro, fez o primeiro, fez um concurso que o Luiz Souza ganhou, foi o edifício Metro 1, que é o Presidente Kennedy. Depois a gente começou a fazer outros projetos, e o maior foi o Volta da Jurema, onde o seu Ives hoje mora, que tem o ponto lá dele, e tiveram grandes projetos. E o que eu acho que, depois que já estava assim, em 87, 88, a gente já tinha, e ninguém achava que teriam outros projetos, o Vanler Demerval tinha uma esquina de 50x50 da Magna Engenharia e nos trouxe o projeto. Você não faz o projeto aqui? Aí eu digo, não, vamos. Então, fui lá no ISO, o ISO fez um projeto belíssimo, que até hoje lá chamou Veneza 4, que é o prédio que o Xisto fez. Certo. Chamei o Xisto, que era o meu construtor, e na época não tinha assim, o mercado já estava bem saturado, a gente fala de saturado, e nós fizemos 20 pavimentos. Esse foi muito bom porque, eu digo que foi um mestrado que a gente fez, que eu peguei o primeiro, quem comprou o primeiro comprou o último, quem comprou o segundo comprou o 19º, terceiro, 18º, então eu vendi eram 5 cotas de 4, e vendi para 5 empresários, prometi, quem comprasse 4, vendia 3 e ficava com o lucro de 1, Certo. e realmente fiz, as pessoas, o Xisto construiu, o prédio está ali hoje, e aconteceu justamente isso, quem comprou 4, vendeu 3 e ficou com 1. Então, achei, porque eu prometi, o Vanler ficou satisfeito, dono do terreno, Certo. quem comprou ficou satisfeito, então esse eu acho que foi um grande passo. Depois, outro projeto que também foi um projeto polêmico na época, que eu comprei um terreno do senador Zé Macedo em 93, que é onde tem hoje o Alphaville, lá próximo ao Beach Park. Então, eu estava doido para fazer um condomínio fechado, e Fortaleza, a legislação não deixava. Então, como lá o terreno é do Eusébio, ficou mais fácil. Na época, o prefeito Edson Sá adorou, que também é do mercado, e nos apoiou, e nós conseguimos aprovar o projeto. E foi polêmico o projeto, porque estava acabando as dunas. Duna não tinha, duna era do outro lado. Certo. Entendeu? Vai contra a natureza, contra o meio ambiente. Então, essa polêmica que nós estamos tendo hoje aqui aconteceu, eu sofri na pele, lá, tendo aprovado pela SEMAS, pelo IBAMA, todas as aprovações. Aquele negócio assim, no Brasil até o passado é duvidoso, né? Certo. Então, em termos de lei. Mas hoje o Alphaville é Foi um grande sucesso, Foi, sem nós dúvida. vendemos em 15 dias, tinha fila de espera para pegar a senha, para comprar o lote. Hoje, as pessoas que querem comprar, colocam uma placa, compram o lote, porque não tem ninguém querendo vender. Certo. Entendeu? Então, foi um sucesso. Certo. Quer dizer, E hoje nós estamos aqui, o outro projeto também que tá me entusiasmando, onde foi minha sede, nós temos quase 4 mil metros quadrados de terreno, são 3 da Balão de Estudos. eu passei 20 anos comprando os vizinhos, devagarzinho, e nós estamos fazendo o primeiro Green Building do Norte e Nordeste. É um prédio que eu fui semana passada, falta pouco menos de 2, 3 meses para terminar. Vamos entregar agora em outubro, no máximo novembro. E botei uma placa de contagem regressiva. Fui fazer uma vistoria do L ponto até o subsolo e me entusiasmou pelo esmero da construção, pela qualidade dos acabamentos. Quer dizer, não tem nada igual, isso dito até com engenheiros que estiveram lá recentemente, semana passada, o engenheiro amigo nosso. É um prédio comercial, né? É um prédio comercial, mas do acabamento são 300 salas e 600 vagas, entendeu? Então, Beleza. acabamento espetacular. E um local maravilhoso, É. né? Sem dúvida nenhuma. Mas, Luciano, eu te pergunto, você como um homem que conhece bem Fortaleza, na sua opinião, quais são os bairros, digamos assim, mais promissores, que sugestão você daria para os nossos telespectadores em termos de adquirir terrenos? É no Papicu, é na Praia do Futuro, é nessa região aqui da Horto Nós Soares? tivemos um boom imobiliário a partir de 2007, 2008, nos últimos 5 anos, que houve os terrenos triplicaram de valor, entendeu? Que a procura bem grande. Aí falam em bolha imobiliária, não existe bolha. Eu acho que cada dia quando eu iniciei de 83 até esses 25 anos, até 2007, 2008, existia
um vácuo na construção, porque não tinha financiamento, como eu falei, o financiamento fechou. E depois, com esses IPO dessas empresas do Sul, os bancos abriram financiamento para as construtoras, então, aí recomeçou. Mas até esse período de 25 anos foi um período que o Brasil ficou realmente parado em termos de construção. Por isso esse déficit habitacional. Isso não é bolha, não tem bolha. O problema é que o terreno valorizou, o terreno, você viu aquela região do Eusébio, foi uma região que subiu muito. Sem dúvida. A maioria das pessoas na época, na sua época, do Ronaldo, acreditavam muito na Praia do Futuro. Isso. Você ainda acredita na Praia do Futuro? Você acha Eu acho que a Praia do Futuro, quer dizer, hoje você tem construção que, o problema da maresia, né, do Mar Morto, aquelas coisas, mas eu já morei na Praia do Futuro, acho agradabilíssimo, eu acho que tem tudo para dar certo, entendeu? Com essa ponte agora que o governador está fazendo, o acesso da ponte até o anel viário, né, eu acho que com isso vai... Mas a Praia do Futuro sempre foi boa, porque as pessoas, às vezes, não gostam da maresia e algumas coisas, mas eu sempre acreditei na Praia do Futuro. Tá bom. Luciano, eu te pergunto o seguinte, diante dessa polêmica atual que existe aqui em Fortaleza, você é um homem viajado, você é um homem que tem muita experiência, qual a sua opinião sobre esse assunto aí, do viaduto? O que é que você acha? Roberto, aquela região, gente que vive, eu tenho um advogado que estuda na Miguel Dias. Então, se eu vier da Praia de Iracema, onde eu estou atualmente, para cá, eu demoro 15 minutos até chegar ali na proximidade da Santos Dumont, e de lá para cá meia hora para chegar na Miguel Dias. Então, ali realmente existe um gargalo no trânsito, tem que ser resolvido. Eu acho que você entrar 8 metros no parque, como nós estamos vendo, não sei se é 8 por 70. É, mais ou menos isso. 8 por 60, entendeu? Mas não é 8 por 100. Eu sei que não são 8 mil metros que vai ser 8 mil metros vão ser desmatados. Isso. Não dá 10 mil metros, que é uma quadra. Então, eu acho que dava para... É muita polêmica para um espaço tão pequeno, certo, que vai ser ocupado pelo... Então você é favorável à construção? Não, por outro lado, nós vamos ter quarta-feira agora um debate na FIEC, que nós vamos realmente ver outras opções. Mas o que ocorre no mundo todo, vamos supor, aqui, Rio de Janeiro, aquele viaduto que sai ali do aeroporto Santos Dumont, que você passa por cima do porto, passa por cima da Praça Mauá, aquilo ali já vão quebrar agora, que já vão fazer vão urbanizar todo aquele espaço velho do Rio e vão começar a fazer prédios agora, as construtoras vão fazer hotéis. Então, o Rio de Janeiro está voltando para o centro. Certo. Entendeu? O que eu vejo também, agora, a FIAPS teve na Coreia do Sul. A Coreia do Sul quebrou todos os viadutos, o viaduto era por cima do rio, eles quebraram e fizeram um parque verde para a cidade. Então entendeu? você é favorável que se discuta Eu acho que esse assunto? discuta bem o assunto, mas eu vejo aqui, por outro lado, são só 8 metros que vão entrar, e é um gargalo que eu não vejo solução, por conta do lençol freático, certo, que é muito... Aqui não tem praticamente... Quando o rio enche, você vê que alaga fazer um tudo. túnel ali seria mais difícil, se fosse um túnel, se fosse outra coisa. Mas quarta-feira, nós vamos ter... Começa às 8 horas da manhã na FIEC, essa discussão vai ser muito salutar para resolver esse problema. Mas eu vejo que não é muito difícil ali, são 2 viadutos curtos, não é como o CEU, que era um viaduto que passava por cima do rio todo, mas a tendência realmente é que, que as pessoas convivam com o meio ambiente e com... quer dizer, o urbanismo seja mais favorável ao meio ambiente. Como nós estamos fazendo esse prédio verde, certo, que é um green building, então, se todos pensassem como nós estamos pensando agora, nós estamos construindo uma cidade, construindo um urbanismo, construindo prédios para nossos filhos, para nossos netos, para outra geração. Então, é bom que esse alerta, porque esse alerta nos faz pensar mais. Como Alphaville. Não é bom. Alphaville é o melhor lugar para morar, hoje em Fortaleza. Luciano, para encerrar a nossa entrevista, eu queria... Você é um homem criativo, você é um homem de novas ideias, trouxe o Alphaville para cá, realmente foi uma grande jogada essa sua. E para o futuro, você tem alguma ideia assim que você está pensando Roberto, nesses próximos anos?
Em 95, nós compramos uma área grande, que chama Fazenda Coité, do senador Zé Macedo, que fica lá naquela área do Pecém. Então, hoje, eu acredito que aquela região do Pecém, você perguntou onde é que valoriza. Ali vai ser uma nova Volta Redonda, depois que tiver refinaria, tiver todas essas indústrias. Então, as pessoas, nós estamos com um projeto grande lá, são 400 hectares. Nós estamos esperando a licença de instalação, que o projeto já foi aprovado pela SEMAS, já tem foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Caucaia. Estamos esperando a LI para iniciar o urbanismo, a área urbana do Pecém, entendeu? Beleza. Então, isso é um projeto grande. E, fora isso, há 30 anos, desde 83, nós vemos comprando terra lá na região da Paraipaba. Então, temos um projeto de vida para envelhecer junto, é uma área grande, também já iniciamos a urbanização lá, entendeu? Beleza. Que é um outro projeto. Então, tem projeto aí já para os meus filhos e para os meus netos, entendeu? Então, é isso que a gente está fazendo. Bem, Luciano, eu queria agradecer demais aqui a sua presença no nosso programa. Prazer é meu. Muito obrigado, satisfação. Prazer viu? é meu. Você é um homem que tem muita experiência nessa área. Fiquei muito feliz de ter trazido aqui. E aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa, que tem o apoio cultural da Tâmara Construtora, foi o programa de número 127. Ele vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa segunda-feira, às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira, às 14 horas, na sexta, às 20 horas. Vamos colocar sua entrevista no YouTube aí, para todo mundo, e também distribuir com você um DVD para que você mostre aos seus amigos, aos seus clientes, aos seus funcionários. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo domingo. Grande abraço. Boa noite. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da